irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é motivo de alegria, de contentamento, de regozijo, de satisfação poder estar entre os irmãos para poder fazer menção da palavra de Deus. É a primeira vez que estamos aqui na sede de Sara e para mim é um motivo de alegria e de satisfação. Deus abençoe Leandro, autor do convite, de uma forma toda especial, aos pastores que aqui estão, a esse jovem que eu acredito que está auxiliando no trabalho da juventude e toda a juventude do campo, não é? Aqui de Sara, ou parte dela representada em alguns setores que aqui estão. Está o pessoal do Cristo Rei, né? A igreja que eu mais preguei na Sara foi o Cristo Rei. Já fui literalmente 8 vezes pregar ali, né? Só 8 vezes nós tivemos ali. É um prazer estar com os irmãos. Minha mãe, Cristiane de Medeiros, minha namorada. Jesus abençoa, viu? A gente é um pouco orgulhoso quando é pregador, né? A gente tem algumas situações de, não orgulho no mau sentido, não é? A gente fica um pouquinho... outro dia, esse ano eu estive pregando ali em São José, perto de Florianópolis, aí o pastor, alguns meses atrás, aí o pastor apresentou, tá ali esse rapaz, eu sou professor de história, esse rapaz é jovem, solteiro, professor de história, a gente por fora, não pastor, nós estamos esperando em Deus. Aí por dentro, Jesus, tem misericórdia do teu servo, né? É mais ou menos assim que funciona. É um prazer estar com os irmãos e cantor, cadê o cantor que estava aqui? Que bênção, né? Glória a Deus pela sua vida. Quando ele deu aquele grito no final, se tivesse um botão para apertar, eu virava para ele, eu quero você. Nós já ouvimos Deus falar conosco através de algumas letras, de alguns cânticos, de alguns hinos. E agora nesse instante Deus continuará falando conosco por intermédio da sua palavra. Eu tenho um horário que me foi estabelecido, eu quero ser prudente. Então os irmãos que possuem o exemplar da Bíblia Sagrada, põem nas suas mãos nesse instante e abra comigo no texto que está inserido na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Eu iria pregar um outro texto, mas é mais extenso. Então, quero ser bastante temático aqui. Segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, versículo de número 17. Esta é a referência bíblica para nós lermos e nos embasarmos para expormos a mensagem de Deus nesta oportunidade. Segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e de número 17, é a referência bíblica. Aqueles que encontraram o texto sagrado podem confirmar dizendo amém. Está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado ou habilitado para toda a boa obra. Pode fechar a Bíblia e tomar o seu assento. Eu peço encarecidamente nesses minutos que nós temos o máximo de atenção de todos os irmãos, de todas as irmãs, de todos os meninos, de todas as meninas, de todos os jovens, enfim, de todos aqueles que estão inseridos dentro deste espaço físico, o máximo de atenção, para que juntos nós possamos compreender toda a proposta de Deus para as nossas mentes e para os nossos corações, possamos sair daqui edificados, exortados e consolados pela palavra de Deus. O máximo de atenção é o que eu peço por gentileza. Fizemos menção de um texto da Bíblia Sagrada que está registrado na segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo. A última das epístolas escrita por Paulo. Paulo está uma vez mais aprisionado em Roma, na antessala do martírio, e com a consciência de que vivia os seus últimos dias. Tanto que Paulo diz aquelas palavras a Timóteo, que você que já é crente há algum tempo, já deve ter ouvido alguém pronunciar publicamente. Paulo diz o seguinte a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda.
Mesmo com a consciência de que vivia os seus últimos dias, Paulo tem esperança de que Timóteo fosse ter com ele antes da sua morte. Sabendo que seu filho espiritual, Timóteo, seu filho na fé, enfrentava algumas adversidades ministeriais. Paulo instrui Timóteo a perseverar em meio à tribulação. Paulo instrui o jovem pastor Timóteo a pregar a palavra, a cumprir seu ministério. No capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, nós vemos a abordagem que Paulo dá a Timóteo e uma sessão de informações que o mesmo começa a apresentar. A partir do versículo de número 1 do capítulo 3, Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou tempos trabalhosos, aonde se levantarão pessoas amantes de si mesmas, presunçosas, avarentas, irreconciliáveis, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, ingratos, profanos, sem afeição natural, desobedientes a pais e mães, enfim. Paulo dá uma seção que caracteriza os indivíduos que surgiriam nos últimos dias, e no decorrer do texto, na orientação a Timóteo, ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que tu tens aprendido, e de que fosse inteirado, sabendo que tu sabes as sagradas letras desde a tua infância, e isso pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então chegamos nos versículos aonde lemos, e Paulo diz o seguinte: que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo fala de Escritura nesse contexto, ele está se referindo ao Antigo Testamento, visto que a coleção de livros do Novo Testamento neste período ainda não estava formada. Aliás, nesse interim, nem todos os livros do Novo Testamento ainda haviam sido escritos, embora haja evidência de que alguns livros do Novo Testamento já eram considerados inspirados por Deus, ou seja, já eram considerados Escritura. Então essa passagem é tanto aplicada ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Paulo está dizendo que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. E quando ele escreve no grego bíblico, que o Novo Testamento foi escrito, o grego koiné, o termo que Paulo utiliza é theopneustos, que quer dizer sopro ou hálito de Deus. Paulo está dizendo que a Escritura Sagrada ela é soprada pelo próprio Deus, para dar as coordenadas, para dar as diretrizes, para dar as orientações, para dar as instruções à vida humana em absolutamente todos os aspectos, em absolutamente todos os detalhes, em absolutamente todas as minúcias. No decorrer do texto, Paulo ainda continua dizendo a Timóteo que nos últimos dias ainda se levantariam pessoas que não mais se conformariam com a sã doutrina, e então cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças, se recusando a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Cai para nós. Não estamos vivendo esses dias em que Paulo está informando a Timóteo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Deus na terra. Ainda mais um coxinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vivemos um tempo onde alguns estudiosos vão chamar de pós-modernidade. É um tempo de incertezas, é um tempo de fragmentações, é um tempo de rupturas, é um tempo de inversão de valores, aonde as pessoas chamam doce de amargo, o amargo de doce, o bom de mal, o mal de bom, o feio de bonito, o bonito de feio. É um tempo onde o relativismo moral impera, aonde não importa aquilo que é certo, ou aliás, não existe um padrão do que é certo. Aquilo que para mim é certo, de acordo com os meus conceitos, com as minhas ideias, com os meus valores adquiridos com o passar do tempo, para você pode ser errado. O importante é nós termos a liberdade de expressão e vivermos da maneira em que nós bem entendemos viver. Não existe uma verdade absoluta aí fora. É essa a ideologia do mundo. É esse o conceito que alguns, quando entram nas universidades, vão ser bombardeados de uma série de teorias, de uma série de informações, de uma série de tentativas de explicação da realidade. Porque hoje, onde nós vivemos, no período onde estamos inseridos, não existe uma verdade verdadeiramente verdadeira.
ou não existe uma realidade realmente real. A verdade é limitada ao tempo, é limitada ao espaço. O que é verdade hoje, amanhã já não é mais verdade. Então as pessoas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui, para onde vão. E dessa forma vivemos um mundo de confusão. E dentro dessa confusão, cada um apresenta a vida que quer apresentar. Cada um leva a vida que quer levar. Bem, vamos aproveitar a vida, fazer aquilo que apraz, fazer aquilo que nós gostamos, já que nós não temos respostas suficientes, porque é isso que nós podemos encarar, ou é dessa forma que nós podemos viver. Se não temos respostas, nós mesmos temos as respostas. Então, é oferecido uma série de situações, de oportunidades. Aliás, é divulgado e é incentivado uma libertinagem. É incentivado para os nossos jovens: vão, aproveite a vida é só uma. Faça o que quer, faça o que bem entende. O mundo vai passar, você vai morrer e depois você não vai ter aproveitado. Faz aquilo que o seu coração deseja, realiza a satisfação do teu ser. E dessa forma algumas pessoas vivem desta maneira. Mas da mesma forma que o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo, o Espírito de Deus me orienta a te advertir: enquanto o mundo está de cabeça para baixo, permanece naquilo que tu aprendeu. Alabashuri, kandarabashuri. Enquanto o mundo tem uma série de ideias contrárias ao Evangelho, contrárias à Bíblia, contrárias a Cristo, nós entendemos que temos a palavra da verdade, e com a palavra da verdade nós podemos vivenciar da melhor maneira possível. E qual é essa melhor maneira? O centro da vontade de Deus. Algumas pessoas estão inseridas dentro do contexto eclesiástico, e por ser jovem, por vezes pensam: eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu ainda não sei o que é que Deus tem para mim. Alguns, aliás, vivem a sua vida como uma espécie de rotina. Não tem respostas que satisfazem a sua existência, apenas cumprem a sua rotina diária. Comem para trabalhar, trabalham para comer. Comem para trabalhar, trabalham para comer. Vão da igreja para casa, da casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para a faculdade, faculdade para casa, casa para a igreja, igreja para casa, casa trabalho, trabalho para casa, e assim por diante. Vivendo a sua vida de maneira cíclica, repetitiva, monótona, sem saber realmente o que é que está fazendo aqui. Aliás, vive uma vida meio que religiosa, demonstrando àqueles que estão à volta uma estética, um padrão moral, da qual aqueles que estão à nossa volta vão nos julgar como meninos ou meninas de Deus. Mas na verdade o coração se distancia de Deus. Eu olho para uma geração e eu entendo que o que falta para esta geração é realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa existência. Mas como é que essa vontade se inicia? É óbvio que Deus tem algo específico com cada um. Deus tem um servo para cada obra, Deus tem uma obra para cada servo. Mas a vontade de Deus, em uma maneira ampla, a grosso modo, para a igreja de Deus, está baseada em Romanos capítulo de número 8, versículo 29. Paulo diz o seguinte: que Deus nos predestinou de antemão para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Em outras palavras, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a crescer gradativamente, progressivamente, conforme a imagem de Cristo. Em palavras mais simples, a vontade de Deus para mim e para a tua existência é que cada dia mais nós nos pareçamos com Jesus. O problema nosso é que nós queremos parecer todo mundo, menos Jesus. Tem gente que quer parecer o Neymar, né? Não joga nada, mas eu quero parecer o Neymar. Faço cabelo igual do Neymar, eu corto igual do Neymar, porque ele está na mídia. Ou querem parecer a Bruna Marquezine, ou aquela menina que diz que usa Cepsa, eu não sei, eu acho que não, mas ela diz que usa Cepsa, eu acho que é Mariana Rur Barbosa. Eu quero parecer com todo mundo, eles são os padrões da minha existência, mas não quero parecer com Jesus, porque Jesus é meio careta, é meio sem graça. Jesus não realiza a minha vida. Aliás, eu não vou ser aceito dentro do ambiente onde eu estou inserido, na faculdade. Eu não vou ser aceito no meu trabalho. Eu não vou ser aceito nas conversas daqueles que têm a mesma faixa etária que eu, porque eu vou estar em um padrão que não é o padrão que eles levam. E se eu não estarei no padrão que eles levam, logo eu não estarei inserido dentro do grupo. E como há dentro de mim a intenção de
de ser inserido dentro do grupo, eu necessito me comportar como o grupo. E se eu devo me comportar como o grupo, logo não me comporto como o Evangelho quer que eu me comporte. E aí dentro da igreja, só falta botar uma auréola de santo. Levanta a mão para glorificar a Deus. Levanta a mão para cantar. Mas aí fora está cantando. Os homens estão tipo bomba. E as minas bumbum granada. Vai taca, taca, taca. Ou outras músicas que não convém. E essas músicas acabam fazendo sucesso e seduzindo a mentalidade daqueles que inclusive estão dentro da igreja. E aí vem para a igreja e diz: eu venho para o culto e eu não sinto a presença de Deus. É claro, é porque não está na presença de Deus. Porque aquele que está na presença de Deus não precisa estar dentro de um santuário para sentir. Ele sente a presença de Deus pela manhã, pelas tardes, pelas noites, pelas madrugadas, porque ele anda na presença de Deus. Porque não é necessário, escute uma coisa, é óbvio que a Bíblia Sagrada vai nos orientar a congregar-nos. É óbvio que a Bíblia vai nos orientar a estarmos juntos, a realizarmos essa liturgia aqui. Mas eu e você que somos a igreja, esse lugar aqui só é santo porque existem pessoas santas adorando ao Deus que é santo. E essas pessoas que são santas vivem na presença desse Deus que é santo, porque são filhas do Deus Pai, membros do Deus Filho e templos do Deus Espírito Santo. E então o Espírito Santo conduz ela por caminhos e por passos que as levam a estar na presença dele diariamente, constantemente. Alabashuri, candarabashuri. Levante a sua mão e fique com ela erguida por alguns segundos. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Ouça o que o Espírito diz à igreja: é tempo de nós nos desassociarmos, nos desligarmos daquilo que não convém, daquilo que não procede, e nos curvarmos diante da presença de Deus, para que Ele possa nos impactar de maneira extraordinária. E desta maneira, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a tua existência. Aqueles que acreditam nisso, dê um grito de glória para adorar esse Senhor. Nós precisamos mais dele. Mas como é que eu vou ter mais dele, pregador? A Escritura. Escute uma coisa. Quando você vivencia uma vida de acordo com a sua ideia, de acordo com os seus conceitos, de acordo com a sua maneira de interpretar a realidade que lhe cerca, você está se julgando mais inteligente do que Deus. Como assim, pregador? Sim, claro. Se a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus para nos conduzir, quando eu escolho um caminho que vai na contramão, que é oposto, que não está em harmonia, em consonância, em associação com os princípios normativos da Escritura Sagrada, logo eu entendo que sou mais inteligente do que Deus. O meu caminho é melhor, o meu passo é melhor, a minha ideia é melhor e assim por diante. Eu pergunto a você que está a me ouvir: você é mais inteligente do que Deus? Claro que não. Se a Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática, que nos faz ter a cosmovisão ou os óculos de interpretação correta da realidade, logo olhando para a mesma, entenderemos que ela tem os princípios da verdade. Então, entendendo que a mesma tem os princípios da verdade, ela vai demonstrar a realidade de quem nós somos, de quem Deus é. Então, para fortalecer a minha fala, eu quero apresentar uma argumentação da Bíblia Sagrada que demonstra quem o homem é e quem Deus é, para nós vermos um pouco esse antagonismo, ou seja, essa diferença gritante entre nós e entre Deus. Quando a Bíblia Sagrada vai mostrar acerca de nós homens, ela vai mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo sequer, e pela nossa condição não temos condições alguma de chegarmos a Deus. Algumas pessoas podem contra-argumentar e dizer: pregador, eu não sou pecador, eu não erro de maneira alguma. Aliás, então vamos lá, eu peco apenas uma vez por dia, só um pecadinho por dia, uma coisinha ali, uma outra coisinha lá e já era, foi. Então vamos fazer um cálculo aqui. Eu acredito que todos nós pecamos muito mais do que uma vez por dia. Mas se nós pecássemos apenas uma vez por dia, vamos parar para pensar. Eu completei 25 anos de idade no dia 30 de julho passado. Se eu tivesse cometido pecado por dia, uma média de um pecado por dia no dia do meu aniversário, eu teria cometido nada mais, nada menos do que 9.125
9.125 motivos para a justa e santa ira de Deus descer sobre mim, visto que a Bíblia Sagrada vai mostrar que um pecado é suficiente para nos condenar diante de Deus. Logo eu entendo que eu não tenho condições. Alguns ainda podem ir na contramão e dizer, mas pregador, eu não peco nem uma vez por semana. Então tá, vamos por outro argumento. Se nós tivéssemos o poder de colocar, não tem data show. Se nós tivéssemos o poder de colocar no data show todos os pensamentos, todos, que você teve durante o mês inteiro, todos, vamos colocar aqui o pensamento de você o mês inteiro, para que todos os irmãos da congregação pudessem ver tudo o que você pensou nos mínimos detalhes. Será que o conceito das pessoas que estão à sua volta acerca de você seria o mesmo? Se os seus pensamentos fossem escancarados, será que a pessoa que está do seu lado estaria sentada aí? Olha, eu acho que muita gente ia cair, a casa ia cair para muita gente, mas a graça de Deus nos alcança. A Bíblia Sagrada vai mostrar que existem os pecados, o Evangelho tem esses dois lados, vem para condenar o homem em seus pecados, mas ele traz a esperança. Qual é a esperança? Jesus Cristo e este crucificado. Existe redenção pelo sacrifício de Cristo. Existe uma doutrina bíblica chamada justificação pela fé. Nós estávamos perdidos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus olha para nós pelo fato de estarmos em Cristo como se nós nunca tivéssemos pecado, porque a perfeição de Cristo é atribuída a nós e os nossos pecados foram levados por Ele na cruz. É por isso que o diabo vem e aponta, mas pecou, mas transgrediu, mas falhou, mas errou, e Deus olha e diz, não há pecado. O sangue de Jesus é suficiente para purificar de todo o pecado, todo. É por isso que nós estamos aqui. Pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas nós fomos feitos em Cristo para andar em boas obras. Visto que a santificação não é a causa da salvação, mas a santificação é a evidência que nós somos salvos. Porque não adianta dizer que fui alcançado pela graça e vivo em pecado. Logo é sinal de que a graça não me alcançou. Porque a exteriorização da graça na vida de um indivíduo é o indivíduo viver em santificação progressiva em Deus. Mas quando a Bíblia vai mostrar acerca de Deus, ela vai na contramão do homem. Quando ela mostra que nós somos pecadores, limitados, falíveis, pequenos, transitórios, a Bíblia vai mostrar um Deus que, aliás, filosoficamente não pode nem ser definido. Como assim, pregador? Você está falando heresia? Não. Quando eu falo de definição, eu estou me referindo a delimitação, estabelecimento de limites. Se Deus é um ser que não é limitado, que não possui limites, logo não pode ser definido. Porque se definição trata acerca de delimitação, nosso Deus foge os padrões da delimitação ou dos limites, logo mesmo não pode ser definido. Entretanto, Deus acaba se revelando em uma linguagem antropomórfica. O que é isso? É de comer, pregador? Não. Antropomórfico, antropo fala de homem, mórfico fala de forma. Ou seja, Deus se adapta à linguagem de expressão humana, para que o homem possa compreender acerca da sua pessoa, das suas obras, do seu caráter e assim por diante. A Bíblia Sagrada vai mostrar um Deus, na sua revelação, que é autossuficiente, que é autoexistente, dotado de alguns atributos que nós podemos dividir em comunicáveis e incomunicáveis. Quando eu me refiro aos atributos comunicáveis de Deus, quando eu falo de atributos, me refiro a qualidades. Deus, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus possui e o homem também possui. Por isso são comunicáveis, porque Deus comunicou ao homem. Cito alguns: amor, bondade, fidelidade, mansidão, entre outros atributos que Deus possui e o homem também possui. Mas quando eu me refiro aos atributos incomunicáveis de Deus, eu me refiro às qualidades que só Deus possui: soberania, onisciência, onipresença, infinitude e assim por diante. Eu quero me deter na soberania de Deus, um dos seus atributos incomunicáveis. A Bíblia vai mostrar dentro da soberania que Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. O Cornelius Van Til vai dizer que não há um centímetro quadrado nessa terra em que Deus não possa dizer: isto é meu. Nada foge do controle de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que do Senhor é a terra
e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é soberano em absolutamente todos os detalhes da existência. Deus é soberano inclusive na distribuição de dons, de talentos, nas nossas características físicas. Uns são altos como Saul, outros são baixos como Zaqueu. Isso faz parte da soberania de Deus de fazer aquilo que Ele quer. Só que algumas pessoas, quando vai se falar da soberania de Deus, não gostam. Porque eu quero um Deus seletivo. Eu quero um Deus que atenda aos meus caprichos. Eu não quero um Deus que faça a vontade dEle. Eu quero um Deus que faça a minha vontade. A vontade de Deus é até onde me agrada, me satisfaz, me traz um contentamento a partir do momento que eu tenho que me restringir em algumas coisas que me satisfazem. Logo eu não quero essa vontade de Deus. Aí eu pergunto a você, qual é o Deus que você está servindo dessa forma? Às vezes nós caímos na ignorância de dizermos que a idolatria está associada a uma imagem de escultura tão somente. Escute uma coisa, idolatria está associada a absolutamente tudo aquilo que nós colocamos no espaço de Deus. Você pode idolatrar um sentimento, um prazer, uma emoção, uma pessoa, um bem, e assim por diante. João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu pergunto a você que me ouve, que vontade está sendo predominada na sua vida? É a vontade de Deus? Ou é a nossa vontade? Agora eu vou começar a aplicar de maneira mais clara. Que comportamento você tem tido aí fora? Eu não estou falando daquele padrão religioso, né? Daquela gente de cara fechada, chata, que vem com um monte de fala que não tem nada a ver com o Evangelho. Não estou falando disso. Eu estou falando de você testemunhar o Evangelho de Jesus com a sua vida contagiante, em harmonia com amor, com misericórdia, com bondade, e assim por diante. Qual é o seu comportamento? Qual é as suas atitudes diante daqueles que lhe cercam, dos seus amigos da faculdade, da escola, seja onde você coloca seus pés? Jesus tem aparecido? Ou você tem predominado? Se nós queremos mais de Deus, temos que ter menos de nós. O Evangelho nos orienta, Leandro, a estarmos sempre cheios e com fome. Cheios e com fome. Cheios e com fome. Cheios e com fome. Só poderemos estar cheios se estivermos com fome. E quando nós não temos mais fome e sede de buscar a Deus, não é porque nós estamos satisfeitos com Ele, é porque o nosso coração está satisfeito com outras coisas deste mundo. Vou começar a apertar um pouquinho mais. Você orou hoje? Você tira período de oração? Que cristianismo que nós estamos vivendo? Escute, me acompanha nesse raciocínio lógico. Todos nós que estamos aqui entendemos de que se nós queremos exercer uma boa profissão, temos que estudar muito. Aliás, se algum dos senhores que está me ouvindo quer ser um advogado, quer ser um doutor e assim por diante, tem que estudar muito, e depois de muito esforço, de muita labuta, por exemplo, no direito você vai lá, faz 5 anos de faculdade, depois ainda tem que passar na OAB e assim por diante, para começar a exercer aquilo que você gostaria de fazer e ser reconhecido como tal. Esse raciocínio é bastante óbvio. Mas como é que nós queremos ser reconhecidos como cristãos, se não nos esforçamos em nada no que diz respeito ao reino dos céus? Que espécie de evangelho é esse? Onde nós passamos o dia inteiro no WhatsApp e depois viemos para a igreja. Eu não estou falando que é pecado usar WhatsApp. Eu cito outro teólogo, o John Piper vai dizer que no dia do juízo o Facebook, o WhatsApp, Twitter, enfim, só vai servir para uma coisa: para evidenciar que a falta de oração não foi por falta de tempo. Pregador, não tenho tempo para orar. É falta de tempo? Ou é inversão de prioridades? Aí nós perguntamos: onde é que está o Deus de Abraão? Onde é que está o Deus de Isaac? Onde é que está o Deus de Jacó? Onde é que está o Deus de Elias? Mas eu pergunto ao senhor e à senhora que está a me ouvir: onde estão os Elias de Deus? Onde? As pessoas que oram, que buscam, que têm fome e sede de Deus, aonde estão essas pessoas? Onde estão esses jovens que clamam a Deus, que fecham a porta do seu aposento e dobram os seus joelhos em oração? Aonde estão? Aonde estão?
pregador, não tenho força para orar. Escute uma coisa, mesmo que você não tenha forças, é óbvio, a nossa natureza, a Bíblia vai mostrar que nós somos inimigos de Deus na nossa carne. Inimigo não quer ter relacionamento, contato, amizade de forma alguma, mas a mesma Bíblia vai mostrar que pelo Espírito nós podemos mortificar as obras da carne. Quando nós não oramos, nós não teremos vontade de orar jamais, mas quando nós temos uma vida fervorosa, uma vida de oração, Deus vai nos impulsionar a oração. E escute uma coisa, tenha certeza, a sua vida será muito melhor quando você viver em oração. A oração é o oxigênio da alma. Assim como nós necessitamos de oxigênio para sobrevivermos de maneira física, necessitamos da oração para vivermos espiritualmente. E se você tem juízo, levante as suas mãos uma vez mais. Eu recebo a autorização de Deus para liberar uma palavra de Deus sobre você. Se você buscar a Deus em oração, se você se esforçar para ser tomado por Ele, a glória do Senhor te invadirá de uma maneira extraordinária. As pessoas que estão à sua volta verão algo diferente na tua vida, não por causa de barganha, mas se mar está fechado, Deus abre, ou você passa por cima, eu sei que você vai cantar do outro lado que só o Senhor é Deus, é Deus, é Deus. Os que acreditam, levanta a mãos mais alto que puder e dê um grito de glória para adorar o poderoso. Fecho a minha fala com uma ilustração, ainda falando da oração. Lembrando que a oração, ela é orientada pela Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar que o caminho de Deus é perfeito. E dessa forma nós entendemos que quando nos sujeitamos à Bíblia, não vivemos de acordo com os nossos pensamentos limitados e vamos na contramão de todo mundo, vivendo o centro da vontade de Deus, que é extraordinário para todos nós. Certa vez um menino chegou diante do seu pai e perguntou: pai, qual o tamanho de um avião? Aí passava imediatamente um avião no céu, e o pai aponta para aquele avião: filho, o que é que você acha? O menino olhou: pai, esse avião ele é muito, 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 muito pequeno. Passam-se alguns dias, o seu pai o conduz a um aeroporto. Agora estão a menos de 10 metros de um avião. O seu pai aponta: filho, o que é que você acha agora? E o menino acaba arregalando seus olhos e diz: pai, esse avião ele é muito, 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 muito grande. Aos que não entenderam, eu aplico agora. A nossa vida de oração está intimamente ligada à visão que nós temos de Deus. Quanto menos nós orarmos, mais nós veremos um Deus pequeno e distante. Quanto mais nós orarmos, mais nós veremos um Deus grande e presente. Mas para isso nós precisamos ter mais dele, menos de nós. Ser tomados por ele. Irmos na contramão do mundo. Sermos submissos à Escritura Sagrada, que é inspirada por Deus, para nos conduzir em todos os passos, em todos os caminhos e assim por diante. Se coloque sobre os pés. Eu estou com a voz um pouco atacada, mas se você puder me ajudar, me ajude. Mas antes de nós começarmos a adorar a Deus, eu quero chamar você aqui, você que ouviu esta palavra, de alguma forma entendeu Deus falando com você. Você que ouviu esta palavra entende: eu preciso ser orientado pela Escritura. O mundo está de cabeça para baixo, o mundo está na contramão, há uma série de informações contraditórias, das quais não são realmente aquilo que expressa a verdade. Eu tenho estado um pouco confuso. Enfim, independentemente daquilo que você está vivendo, mas você entende: não, essa área da minha vida eu preciso me sujeitar à orientação da Escritura Sagrada. Eu quero estar orando por você aqui na frente, nesse instante. Quem sabe você quer orar e não tenho força para orar, vem aqui na frente. Deus te dará forças para orar. Deus te dará forças para buscar a Deus. Enquanto você se prostrar diante dele, o Espírito de Deus te invade de maneira extraordinária. Eu quero orar por você que Deus falou de alguma forma. Eu não vou insistir demasiadamente,
Mas enquanto nós começamos a cantar, você vem aqui. Mas de ti. Se você pode cantar. Ele apareça e eu me constranja com e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É com esta presença que nós podemos ir além. É com esta graça que nós podemos nos sustentar vivenciando a plenitude de vida. Escute uma coisa: Deus te escolheu para viver a vontade dele. Não adianta você viver a sua vontade, a sua vida não será plena enquanto você vivenciar os seus caminhos e os seus passos. Agora, quando você se entregar plenamente a ele, mesmo na contramão do mundo, você for sujeito à escritura, você verá que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Você verá que a satisfação estará no seu ser, porque você estará no centro daquilo que você foi criado para ser. E eu diminua, e ele apareça, eu me constranjo com a sua glória e todo o seu amor. Alabashuri, cantarabashuri, servo de todos os irmãos. Para fechar, que ele cresça, e ele apareça, eu me constranjo com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estarei orando por você. Eu estarei orando por você nesse instante. Que esta palavra possa ficar introduzida no nosso ser. O mundo está de cabeça para baixo, mas Deus nos orienta. Permanece naquilo que tu aprendeu. Aqui está o caminho de verdade para tu te conduzir por caminhos de plenitude de vida, de satisfação, de realização pessoal e do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a sua vontade. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, no nome bendito, poderoso e santo de Jesus, a tua palavra foi pregada e quando o Senhor fala, o homem fica vivo. Eu peço que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós de maneira extraordinária, eficaz, poderosa. Que teu Espírito Santo incendeie os nossos corações
para que a tua glória esteja sobre nós. O mundo está de cabeça para baixo, mas nós pedimos que a tua presença seja suficiente para nos conduzir por teus caminhos e por teus passos. A Escritura Sagrada é inspirada para nos orientar, então nos ajude a estarmos sujeitos a ela, nos ajude a buscarmos a ti em oração. Enche o nosso coração com fogo do teu Espírito Santo, incendeia a nossa alma, extirpe de nós aquilo que não presta, aquilo que não convém, aquilo que não lhe agrada, e que o teu nome, só o teu nome seja glorificado e exaltado. Também peço que o Senhor venha suprir todas as necessidades do teu filho e da tua filha, conforme as tuas riquezas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Essa é a nossa oração, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: vamos viver para o Deus da palavra, conforme a palavra